A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esse dia, por esse momento aqui na presença do Senhor, por podermos ter essa graça de todas as manhãs estarmos aqui juntos, crescendo em estatura e sabedoria com o Senhor. Graças a Deus, vamos dar bom dia ao Espírito Santo nesse momento? Repita assim comigo. Bom dia, Espírito Santo, derrama sobre as nossas vidas uma porção dobrada da sua unção e do seu poder. Graças a Deus. Vamos meditar aqui hoje no versículo do dia, no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 2 e 3, que diz assim: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Olha só, a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou Jonas ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Ele tomou uma direção contrária, uma direção oposta da que o Senhor tinha dado a ele. E a princípio até demonstra que Jonas obedeceu o Senhor, porque o Senhor mandou ele se dispor, né, ele se levantar e ir para Nínive. E ele fez o que o Senhor tinha mandado. Mas ele se levantou dali, né, da onde ele estava, e ele se dispôs a sair dali, mas não para ir para Nínive, mas sim para fugir da presença do Senhor. Foi um ato de total desobediência de Jonas naquele momento. E isso provocou a ira do Senhor. Porque se existe algo que provoca a ira do Senhor, é na desobediência. Então vemos que quando Jonas se distanciou do Senhor, saiu da presença do Senhor, ele ficou como? Ele ficou em perigo. Porque quando nós saímos da presença do Senhor, nós estamos em perigo. E Jonas, quando ele tomou essa atitude de fugir da presença do Senhor em total desobediência, ele achou que o Senhor não ia ver ele fugir, não ia saber que ele estava fugindo, como se Deus não visse todas as coisas e não soubesse de todas as coisas, porque o Senhor sabe tudo e vê tudo. Então, quando Jonas tomou essa atitude contrária, quando ele agiu de uma maneira tão desobediente, né, de tanta rebeldia, de tanta rebelião, quando ele tomou essa decisão, as coisas já começaram a dar errado. Porque quando ele entrou naquele navio, ele foi dormir, aquele navio começou, né, a palavra do Senhor diz na continuidade aqui, não vou ler todo, né, porque ela é muito longa, mas diz que ali veio um grande vento sobre o mar. Deus soprou um grande vento ali onde o barco ficou à mercê de virar, né, de ser destruído e de causar danos e problemas àquelas outras pessoas que estavam ali. Então aquela atitude errada de Jonas causou problemas não só para ele, mas para aqueles que estavam próximos dele. Então vemos que quando nós tomamos uma atitude errada, uma atitude contrária da que o Senhor nos dá, quando nós não obedecemos às ordens do Senhor, não só nossa vida está em perigo, como a vida daqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes é a nossa família, muitas vezes são amigos. Então, uma atitude de irresponsabilidade pode ocasionar sérios problemas.
Mas o Senhor, ele tem muitos meios de chamar a nossa atenção. E aquele vento que ele lançou sobre o mar, aquele mar revolto que se tornou ali, fez com que Jonas tomasse a decisão de se arrepender, admitisse que estava errado, que ele era o culpado de toda aquela situação que estava acontecendo ali. Mas aqui, aquela admissão de culpa que Jonas teve naquele momento foi o primeiro passo para que ele voltasse à presença do Senhor novamente. Porque na desobediência dele, ele se distanciou do Senhor, ele saiu da presença do Senhor. E quando nós saímos da presença do Senhor, nós estamos em perigo, nós corremos sérios riscos de muitas coisas acontecerem. Então, Jonas, ele tomou a atitude de se arrepender, de arrependimento, porque quando ele admitiu a culpa, que o barco estava acontecendo aquilo no barco ali, era por motivo dele, era porque ele estava ali em rebeldia, em rebelião, e ele foi lançado no mar, ele foi lançado e ele foi parar aonde? Na barriga do grande peixe. O peixe o tragou, e naquele momento de aflição de Jonas, quando ele estava ali totalmente à mercê do perigo, sem poder fazer nada, porque ele já estava dentro do grande peixe. Só que naquele momento ele tomou a decisão certa de clamar ao Senhor, de retornar à presença do Senhor, de buscar a face do Senhor. Foi quando aqui no capítulo 2 já de Jonas, né? No verso 1 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Aleluias. Graças a Deus, vemos que quando há arrependimento no nosso coração, quando confessamos ao Senhor a nossa culpa, quando nos arrependemos de atos errados que tomamos e clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Naquele momento que Jonas se viu, né, se encontrou ali à mercê de perder a sua própria vida. Ali ele sentiu o gosto, né, da destruição da sua vida, de chegar até mesmo a perecer, né, de chegar a não poder sair dali. Então, aquele momento ali, quando ele diz aqui, né, do ventre do abismo gritei. Então, ele estava ali, o abismo quer dizer o quê? Uma situação até mesmo de morte, né? Quando ele se encontrou numa situação de perigo, de morte, onde não tinha mais jeito, onde ele não viu mais saída, ele clamou e o Senhor ouviu. Então, vemos aqui que não importa onde uma pessoa esteja, o importante é ela retornar à presença do Senhor. O importante é ela clamar. Não importa o que ela fez, o que deixou de fazer, né? Da onde ela vai pedir por socorro. Mas o importante é ela reconhecer a sua culpa, é ela reconhecer a sua rebeldia, a sua desobediência e clamar ao Senhor. Graças a Deus. Então, essa palavra, que você possa meditar nela e que se, como Jonas, talvez você tomou um caminho contrário, oposto ao caminho de Deus, ao caminho que Ele te ordenou a ir, e se você também, talvez, nesse momento se encontra em perigo, se encontra como Jonas se encontrou ali, à beira do abismo, dentro do abismo, mas se você deseja sair, clame ao Senhor. Ele vai ouvir, assim como ele ouviu Jonas, ele vai também ouvir a sua voz.
Graças a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Vamos orar agora. Vamos encerrar essa palavra com uma pequena oração. E vamos crer que, assim como Jonas clamou ao Senhor e ele ouviu, também no nosso clamor aqui agora, também no seu clamor aí aonde você está, porque não importa onde você está. O importante é você retornar à presença do Senhor. Não fique longe da presença do Senhor, porque longe da presença do Senhor, nós vimos aqui tudo o que aconteceu na vida de Jonas ali, o perigo em que ele se encontrou. Mas volte para a presença do Senhor, porque Ele quer ouvir e te responder hoje e te salvar, como Ele salvou Jonas naquele momento de perigo. Graças a Deus, oremos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, Senhor, nos colocamos, ó Pai, inteiramente, Senhor, nas Tuas mãos. E assim, meu Deus, como Jonas, naquele dia no ventre daquele grande peixe, onde ele se encontrava ali totalmente, Senhor, sem saída, porque não havia saída pelos meios naturais de Jonas, mas ele reconheceu que ele precisava clamar ao Senhor, que ele precisava voltar à sua presença novamente, que ele precisava gritar por socorro daquele lugar onde ele se encontrava. Meu Deus, talvez há muitas pessoas, Pai, que também se encontram assim, que, meu Deus, desobedeceram às ordens do Senhor, que receberam a sua palavra, onde o Senhor mandou ela ir por um caminho, mas ela foi para outro caminho. Quando o Senhor a chamou para fazer algo, mas ela até se dispôs a fazer, mas naquele momento em que era para ela fazer, ela tomou outro rumo, ela tomou outra direção. E hoje ela se encontra assim como Jonas, no ventre do grande peixe. Ela se encontra talvez à beira do abismo, mas ainda há tempo, meu Deus, o Senhor socorrer essa pessoa. Se ela, Senhor, se arrepender, se ela pedir e clamar por Ti, se ela nesse momento, meu Deus, se achegar a Ti, Senhor, em oração. E como Jonas gritou, como Jonas orou naquele momento e o Senhor o ouviu, porque a Tua palavra diz que o Senhor ouviu o clamor de Jonas. Assim também, meu Deus, ouça o clamor dessa pessoa que volta para o Senhor hoje, que volta para a sua presença nesse momento, que reconhece que errou, que se rebelou contra Ti, mas que foi parar no abismo e não sabe como sair de lá. Mas se ela clamar a Ti, nesse momento como Jonas clamou, o Senhor vai a socorrer e a tirar, lançar ela fora desse abismo que ela não sabe como sair. Oh, Jesus, sabemos que Tu és grande e poderoso. Sabemos que assim como o Senhor fez na vida de Jonas, meu Deus, salvando ele do perigo, salvando ele do abismo, o Senhor também pode salvar todos aqueles que clamam a Ti. Em o nome de Jesus, meu Deus, nós cremos nessa oração e cremos que o Senhor, nesse momento, está fazendo, meu Deus, um grande milagre na vida de muitos que se encontravam como Jonas. Então, em grande desespero, mas que o Senhor o livrou. Aleluias, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Creia na sua oração. Se você passou ou está passando um momento como Jonas, né? Como vimos aqui nessa passagem que aconteceu com Jonas, tenha certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração também. Amém. Graças a Deus. Tenha um abençoado dia hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos evangelizar, vamos multiplicar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe o seu gostei aí, porque assim vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas o vídeo. Amém, Jesus? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.